para a gente conversar desse assunto, que é um assunto sempre assim muito desafiante. Porque você precisa às vezes mudar um pouco, sair um pouco da sua zona de conforto para implementar uma tecnologia nova no consultório e que às vezes a gente não sabe bem se vale a pena. Se vale a pena investir em todos os sentidos. Se vale a pena você investir do ponto de vista do equipamento que você tem que comprar, mas fundamentalmente se vale a pena você investir o seu ativo mais precioso de todos, que é o seu tempo. Se vale a pena você estudar uma tecnologia nova para começar a oferecer isso para os seus pacientes e como você vai dominar isso e se isso realmente cabe no seu consultório, se isso vai ter aplicação para você. Por isso, é muito importante a gente se informar bastante antes, decidir com clareza e depois que você tomar essa decisão, bom, aí não tem jeito, aí você precisa se dedicar, né? Porque aí você investiu o seu tempo, investiu no equipamento, agora você tem que fazer essa parada virar, você tem que fazer essa parada acontecer. E quando eu comecei a trabalhar com essa parada do laser, assim, foi por necessidade dos pacientes. Porque você às vezes precisa fazer as coisas acontecerem mais rápido. E quando você consegue acelerar processos, quando você consegue acelerar processos biológicos para que seu paciente tenha uma resposta em menos tempo, para que seu paciente tenha menos dor, isso faz total diferença na maneira como o paciente percebe o atendimento que você está fazendo para ele. E isso é algo que o laser te proporciona tremendamente. Ele te proporciona ganhar tempo, ele te proporciona fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. E às vezes a gente não está muito ao par da tecnologia, não sabe muito bem como as coisas funcionam e até escuta aquela brincadeira assim, né? Ah, uma luzinha mágica que vai resolver um monte de coisa. Então, pessoal, até parece que é uma luzinha mágica mesmo, mas ela não vai resolver tudo. Existem aplicações específicas e existem casos que a gente não deve utilizar a laser terapia, principalmente porque você não vai ter resposta, não vai te ajudar. Então, a base da história, ela sempre está no diagnóstico, né? Às vezes você pode até aplicar a laser terapia naquela expectativa de que vai ajudar, porque você não está com muita certeza do diagnóstico, mas você tem que ter uma ideia clara da natureza e do tipo de lesão que você está tratando, porque senão você vai perder tempo, você e o paciente. E um outro detalhe assim importante nessa história é quando começou essa jogada do laser, isso foi lá no século passado, né? Meados dos anos 1990, provavelmente aqui no Brasil, existia uma dificuldade muito grande entre os colegas em precificar, em cobrar pelo atendimento. E até hoje a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Você, ou alguns colegas, têm dificuldade de botar um preço e acaba que aquela consulta da laser terapia ou aquela simples aplicação em uma consulta para outra causa, para outra motivação, para outra queixa do paciente, ela acaba indo de brinde ou sendo embutida dentro do resto do tratamento odontológico. E não pode ser assim, né? O laser terapia é uma tecnologia avançada, você precisa estudar, você precisa ter o equipamento, então você precisa também saber como precificar quando você vai cobrar pela aplicação de laser, dependendo daquela natureza da lesão e dependendo também de quantas sessões você imagina que vão ser necessárias para o paciente fazer para resolver aquele caso. Porque tem vezes que você vai ter paciente com lesões recidivantes, por exemplo, o herpes, que você vai tratar o herpes, vai sair da fase aguda, vai curar, mas dali a alguns meses a pessoa acaba fazendo a lesão de novo e aí ela pode se submeter a um novo ciclo de tratamento. Então essa percepção de mercado de trabalho, de oportunidade de atendimento da laser terapia, ela é muito importante, ela faz toda a diferença. Mas antes da gente conversar um pouco mais assim de solução de caso clínico, eu quero comentar um pouco com vocês como funciona essa parada. E de onde é que veio essa história então, né, que é uma luz mágica? Porque laser é luz concentrada. É basicamente isso. No consultório, a gente vai trabalhar assim com dois tipos basicamente de laser para fazer estimulação de tecido, que não são os lasers cirúrgicos, porque o laser cirúrgico ele tem função de corte.
Esse que tem função de estimulação, a gente chama de terapia de fotomodulação ou laser terapia de baixa potência. Vocês vão encontrar várias nomenclaturas diferentes na literatura, nos artigos, enfim. Mas você tem que saber que basicamente você vai ter dois tipos. Você vai ter o laser vermelho e o infravermelho, e isso está relacionado ao comprimento de onda, obviamente, né? Puxa isso lá da física. O laser vermelho e o infravermelho você não enxerga. Mas quando você liga seu aparelho, provavelmente você vê uma luzinha vermelha saindo quando você está usando o infra. Mas não era para eu enxergar, como é que eu estou vendo? Bom, acontece que a maioria dos fabricantes coloca uma luz guia. Aquela luzinha vermelha que quando você está utilizando o infravermelho, ela está saindo ali, ela não é o laser. Ela é só uma luz guia para você saber que está aplicando no ponto certo. Aí, a gente tem estruturas no corpo que elas são sensíveis a essa aplicação de luz. Se você já viu aquelas placas nos telhados aí, que agora estão colocando bastante para gerar eletricidade, tem um princípio da física ali que é bem parecido com o que acontece aqui na laser terapia. Quando você dá aquela energia, e é isso que você está fazendo quando você está aplicando o laser. Você está dando energia para a célula, você está dando energia para o tecido. Essa energia na forma de luz em algumas estruturas, em algumas células que são sensíveis à luz, vai fazer com que lá no átomo o elétron dê um pulinho. É como se aquela energia da luz fizesse o elétron dar um pulinho. Quando ele dá um pulinho, ele emite um pacotinho de energia. Esse pacotinho de energia chama fóton. E esse fóton tem efeitos biológicos em diversas estruturas da célula e do tecido. Deu para entender? Eu sei que isso é um pouco confuso, às vezes precisa alguns fundamentos de física da gente lembrar lá, e às vezes coisas que a gente não tem a menor ideia, porque a gente ou estudou isso há muito tempo, ou acabou não estudando isso, mas enfim, essa é a base da história. Então isso vai acelerar a mitocôndria, vai ter um monte de efeitos biológicos, mas vê bem, a base da história é essa. Você está dando energia para o tecido na forma de luz. Essa energia que a célula está recebendo, ela vai ter efeito lá, porque você vai ter um átomo que um elétron vai dar um pulinho e vai voltar, e quando ele faz isso, ele emite um pacotinho de energia lá dentro da célula, que é um fóton, e isso é percebido pelas estruturas, pelas organelas, e isso então que vai ter efeitos biológicos. É isso que vai resultar, talvez na cura, talvez na aceleração do processo cicatricial, depende qual é a sua expectativa, depende do que você está querendo. Mas precisa então saber algo muito importante. Não adianta você dar energia demais, porque se você aplicar laser demais na área que você espera um efeito biológico, ele não vai acontecer. Então você precisa saber a dosimetria. Você precisa saber a quantidade de laser que você vai aplicar naquela lesão, naquele tecido, dependendo do efeito que você quer. Então olha só, você já tem aqui duas decisões importantes para serem tomadas. A primeira é escolher qual laser que você vai utilizar, se você vai utilizar o laser vermelho ou se você vai utilizar o laser infravermelho. E aí depois é decidir quanto de energia você vai aplicar naquele tecido, naquela lesão, naquela área lá que você está trabalhando e que você espera que tenha os efeitos biológicos. Então, um lance importante, eu gosto de repetir isso, né, porque eu acho isso muito importante, é o seguinte: o organismo ele não inventa processos biológicos, né? Você tem as formas de resposta da célula, as formas de resposta do tecido. E quando você está frente a uma patologia, quando você dá uma medicação, você atualmente não consegue que o organismo vá criar uma nova rota metabólica, uma nova rota biológica para que você tenha a ação daquilo que você precisa. E quando você está utilizando a laser terapia, isso não é diferente. Você não vai ter a criação de novos eventos biológicos acontecendo lá dentro da célula. Quer seja para cicatrização, quer seja para, por exemplo, diminuir a parestesia, que essa é uma das aplicações que você pode
ter para a laser terapia também. Então o que você está fazendo é acelerando o processo, é tornando as coisas mais rápidas, tornando as coisas assim mais efetivas. Então você vai ter resposta em menos tempo e você talvez você vai ter uma resposta que a medicação não fosse capaz de lhe dar. Ou talvez você pode substituir a medicação pela aplicação da laser terapia. Então olha que sensacional, cara. Assim, ó, isso tem um monte de possibilidades que te abrem no consultório. Você pode fazer, imagina quanto, não precisa imaginar, né? Muita gente sabe, mas você sabe quanto custa uma caixa de aciclovir, que é a prescrição que normalmente se utiliza para tratamento do herpes. E é caríssimo o aciclovir. Então, ao invés do paciente usar o aciclovir, ele pode fazer as sessões de laser terapia e talvez até economizar dinheiro sem ter que tomar a medicação ainda. Então, tem todo um universo aqui de atendimentos. Você vai colocar o implante na mandíbula, no corpo aqui da mandíbula. Talvez você tenha que dissecar o mentoniano para conseguir instalar o implante. Talvez você não tenha muita altura óssea e esse implante vai chegar lá perto do dentário inferior. Nessas duas circunstâncias, o que você espera naturalmente que aconteça? Que o paciente tenha parestesia. Entra o laser de novo aqui na jogada. O laser vai te ajudar tremendamente nisso. Ou que a parestesia dure menos tempo, ou que a parestesia, quiçá, até nem aconteça. Talvez você fazendo essa aplicação do laser já no transoperatório, quando você já dissecou o nervo, e não tem problema nenhum, você pode usar isso diretamente no nervo, né? Se você tiver com o aparelho protegido ali, você pode usar ele no transoperatório, com o retalho aberto, e aplicar ele diretamente lá, você vai ter um efeito bem melhor, inclusive. Mas você precisa então decidir qual deles você vai utilizar. Se você vai utilizar o vermelho ou se você vai utilizar o infravermelho. E agora vem a notícia boa dessa primeira decisão. É que atualmente, já faz muito tempo na verdade, né, os aparelhos têm as duas fontes. Você tem no mesmo aparelho o laser vermelho e o infra, então você não precisa comprar dois aparelhos de laser terapia para ter essa opção. O que acontece é quando você está utilizando o comprimento de onda vermelho, isso tem menos penetração no tecido. Então você utiliza isso para aquelas alterações, para aquelas situações mais superficiais. Por exemplo, úlcera crônica, afta, herpes. E o laser infravermelho, então ele vai penetrar mais no tecido e aí você acaba utilizando ele para estruturas mais profundas. Por exemplo, nervos, DTM, porque você precisa que esse laser entre mais no tecido para você ter o efeito biológico. Então, parestesia, DTM, essas são as duas grandes indicações para o laser infravermelho. E tem uma polêmica, né? Que é na questão das mucosites, né? O que funciona melhor para o paciente que está fazendo quimioterapia e está com mucosite, é o infra ou é o vermelho? Cara, tem muito estudo para isso. Tem muito estudo, inclusive, utilizando as duas formas de tratamento, os dois protocolos, os dois com resultados muito legais. Então não tem uma definição ainda, mas a gente sabe que você vai ter resultado. Quer você opte por aplicar o vermelho, quer você opte por aplicar o infravermelho. O que você precisa para aplicar isso no consultório? Você precisa saber. E isso é uma parada interessante, né? Na verdade, tem um monte de coisas que a gente não vê na faculdade. Houve um momento que a gente tinha a plena certeza que toda a tecnologia de ponta ela estava sendo ensinada na graduação. Isso inclusive era a voz comum entre as pessoas. Quem é mais velho, quem tem a minha idade por aí, lembra disso, né? Das pessoas dizerem, não, lá na faculdade tem o que há de mais moderno e é lá que você vai aprender as tecnologias. E aí você acaba tendo, assim, ou percebendo várias tecnologias que você não está vendo na faculdade, e a laser terapia é uma delas. A laser terapia é uma das coisas que às vezes você escuta falar, dependendo da escola onde você está estudando, você vai ver, vai ter algum professor que vai te ensinar, vai te mostrar lá, e isso acontece com um monte de coisas. Por exemplo, com o eletrobisturi. Aprende a usar o eletrobisturi quem vai fazer cirurgia bucofacial, e é um equipamento sensacional, que poderia ser também utilizado por várias áreas da odontologia. Mas quando você está aprendendo a profissão lá, isso está distante, né? Você não vê
não sabe como, não conhece a técnica, por exemplo, do eletrobisturi, por exemplo, da laser terapia. E aí você tem que correr atrás, né? Você tem que tentar recuperar esse aprendizado que você não teve e principalmente decidir se aquela tecnologia vai servir para você ou não. E na verdade isso é uma decisão que você tinha que ter tomado na faculdade, né? E é claro que vai servir, basta que você conheça um pouco mais. Qual é a história da cobrança, né? Se você vai pegar o pessoal aí que manja de administração de consultório e tal, né? O cara vai mandar tu planilhar isso, né? O que você vai gastar de material de consumo, aqueles custos fixos do consultório e quanto vale a sua hora clínica. E essa é a grande pegadinha do laser, porque as sessões são curtas. Você não gasta 1 hora clínica do seu atendimento para fazer a sessão de laser terapia. Imagina que o seu paciente tenha uma afta, você vai aplicar 5 pontos naquela afta ali, e cada ponto desses, dependendo do aparelho, vai ser em torno de 20 segundos. Então você vai gastar 1,5 minutos, arredondando a conta ali, para fazer a aplicação total. É claro que, né, não é tão rápido assim, porque tem o EPI, você tem que colocar o óculos de proteção para os seus olhos, colocar o óculos de proteção para o paciente, você precisa proteger o aparelho para não ter contato. Claro, isso acaba levando um pouco mais de tempo, não ter contato com a lesão. Porque o laser funciona melhor quando você toca, quando a ponta ativa toca na lesão que você quer tratar. E aí, aquilo tem que estar protegido. Durante muito tempo, a gente utilizava sacolé, porque é prático, né? Só colocava o saquinho ali de sacolé e fazia a sessão de laser terapia. A parada é que o sacolé ele é um pouco opaco. E aquela opacidade ali do sacolé, ela é capaz de reter até 20% da potência do seu aparelho. E como é que você vai fazer essa compensação, né? Primeiro que você não tem certeza que o seu aparelho vai ser 20%, né? Talvez seja um pouco mais, talvez seja um pouco menos. E aí? E aí também, né, o aparelho não está dando a resposta que a gente esperava, talvez seja por causa disso. Talvez porque a barreira de proteção que você está utilizando, ela está interferindo no funcionamento do aparelho. Qual é a minha dica aqui? A melhor situação para você fazer essa proteção é você utilizar o filme de PVC, o rolo, né? Aquele rolo de filme que a gente usa num monte de coisa do equipamento. Você enrola o aparelho ali também e deixa só uma passada ali na ponta ativa, que aí você não vai ter essa retenção, tá? Então, isso está impactando ali no seu tempo de atendimento, na sua hora clínica, e isso vai impactar na sua precificação. Mas assim, tirando essa história de você fazer tudo na ponta do lápis, que me parece ser o melhor, que me parece ser o mais correto, você precisa lembrar que antes disso você teve uma consulta. Eu cobro essa consulta antes, para decidir, obviamente, se tem indicação de fazer a laser terapia ou não. Né? Não é aquela história assim, tô com uma afta, vou ir fazer laser. Calma, meu. Já te atendi antes, tu é um paciente meu que já fez outras sessões de afta. Nesse caso, sim, a gente pode já começar as sessões de aplicação do laser. Caso contrário, consulta clássica, aquela que está lá no curso Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia, lá bem explicadinho, né? Prontuário médico orientado ao problema, o que vai ser cada um dos itens da consulta. E aí sim, a gente vai definir se o laser está indicado ou não está indicado, e aí a gente vai fazer a sessão. Nas sessões subsequentes, uma dica, né, é você cobrar 1/3 do valor da sua consulta regular. Por que 1/3 do valor dessa consulta regular? Cara, eu tirei esse número do nada, assim, a gente começou a trabalhar desse jeito. Né, porque é muito mais rápido, não tem mais o processo diagnóstico, vai fazer uma aplicação lá. E se você vê as paradas de fisioterapia, né, aquelas sessões que os fisioterapeutas fazem, depois que passa esse processo de diagnóstico e determinação, que você vai lá só para fazer a sessão, essas coisas têm sim um custo mais baixo do que a consulta, porque não tem mais o processo de diagnóstico. Que isso que é o filé da história, né? O filé da história é você diagnosticar a lesão. Então aí você pode negociar pacote com o paciente dependendo da patologia dele também. Então, se é um paciente, por exemplo, que está fazendo quimioterapia por câncer de mama, por câncer de próstata, está com aquelas áreas feias lá de mucosite, você sabe que você vai precisar pelo menos 6 sessões com esse paciente, talvez 5. Então você pode negociar o preço total, isso ajuda na precificação. Você também pode fazer o seguinte, né? Então aí depende justamente do valor da consulta, né? E esse é o esquema que eu costumo fazer. Eu cobro
33%, né, um terço do valor da minha consulta às sessões subsequentes de laser terapia. Tá? E nessa pegada de poder negociar pacotes com o paciente quando for o caso. E você pode fazer essa negociação de pacotes até para, por exemplo, herpes. Sabe, o paciente acerta com você 5 sessões, com 3 curou. Beleza, fica 2 sessões lá em haver. Quando ele fizer a recidiva da lesão, você vai fazer aquelas outras 2 sessões que vão ser necessárias. Sabe que se o cara tem herpes, ele não está livre, né, meu? Mais dia, menos dia, ele vai precisar. E ele vai até ter um alívio de saber, poxa, saiu, já está pago, né? Eu vou lá e vou fazer as sessões. E ainda assim, ó, um outro lado, de novo, assim, é do business, né? Você pode até, se o paciente pagar o valor de todas as sessões para você, oferece um desconto se ele vai pagar tudo à vista. Faz um contrato, se for o caso, né? Galera que está, de novo, né, lá no curso no Curar Transforma, lá tem modelinho de contrato para isso. Então, se você é aluno do Curar Transforma e não deu uma futricada lá, uma fuçada nos extras do curso, lá dentro da plataforma, lá você vai encontrar um modelo de contrato. Claro que é sempre importante um advogado revisar os aspectos legais e comerciais, né? Mas ali tem um modelo que serve de base para quando você precisa fazer esses acertos, né? Tipo pacote, assim, com o paciente. Mas o mais importante, pessoal, assim, não é brinde, tá entendendo? Cara, precisa estudar para aplicar essa parada, precisa comprar um aparelho, você tem que se valorizar. Isso serve para endo, serve para pério, serve para ortodontia, quando está com muita sensibilidade por causa da movimentação ortodôntica. Então alivia tremendamente. Às vezes a gente está com aquela ideia de que laser é para tratar aftas e herpes, e na verdade tem um monte de coisas que você pode utilizar. Para implantodontia, odontopediatria, então é sensacional. E as crianças adoram quando você vai aplicar aquela luz. Qual era a segunda decisão que você tinha que tomar? A primeira decisão era se você ia utilizar o laser vermelho ou o infravermelho. A segunda decisão muito importante é a dose que você vai aplicar. Qual é o esquema clássico? Antes da gente falar da dose, então, né? Vamos falar de como você vai fazer a luzinha chegar ali na lesão, né? Que é uma coisa assim, que também tem mais de um jeito, é uma coisa que gera dúvida, é uma coisa que pode ter impacto no seu resultado. Então eu já disse aqui que você tem que tocar. O esquema clássico é você fazer um ponto central, bem no meio daquilo que você quer resolver, e 4 pontos no entorno. Então, a rigor, são 5 pontos. Se a lesão é pequena, né? Se a lesão é maior, e aí? Bom, existem 2 possibilidades. Uma delas é você fazer varredura. Mas assim, ó, a varredura ela já está assim, mais no patamar do sacolé, né? Cara, a varredura ela está ficando para trás. Ela está deixando de ser utilizada. Por que ela está deixando de ser utilizada? Primeiro, como é que é a varredura? Cara, você tem a lesão ali, você tem a área, você vai pegar o aparelho, vai ativar ele, né? E você vai passar ele. Por isso que é varredura. Como se você estivesse varrendo a região ali. Só que, questões óbvias, né? Como é que você vai controlar a sua velocidade para ela ser homogênea? Como é que, às vezes não dá para tocar e esfregar. Dá para tocar pontualmente, mas você ficar esfregando a lesão com laser às vezes não dá. Então aí se você dá uma distanciazinha, já está atropelando a técnica nesse aspecto, para poder ficar passando aqui. Então, a maneira de você controlar o quanto você está entregando de laser, quando você faz a varredura, ela é muito difícil. Por isso é melhor, do ponto de vista de resultado, você fazer aplicações pontuais. Várias. Vai levar mais tempo? Mas claro que vai, né, gente? Mas e aí? Não é esse o problema. Vai levar mais tempo, paciência. Faz uma parada bem caprichada que você vai ter resultado melhor. E a conta é mais ou menos 1 centímetro quadrado, tá? Deve ser isso aqui. 1 centímetro quadrado. Quer dizer, você tem 1 centímetro assim e você tem 1 centímetro assim. Então, essa é a área mais ou menos, né, que está contemplada na aplicação pontual do laser, 1 centímetro quadrado. Então 1 centímetro aqui e 1 centímetro para o outro lado, né? Essa parada aqui, ó, vai te dar esse tamanho aqui, ó.
até o meu dedo e aqui entre as réguas, tá? Isso aqui assim. E aí você move ele 1 centímetro quadrado para o lado e faz nova aplicação ali com o mesmo tempo dentro daquela dosimetria que você calculou. E aí você vai movendo, 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 movendo. Quando é que você vai fazer isso, né? Você vai fazer isso em áreas maiores. Por exemplo, se você está tratando parestesia do lábio inferior, colocou o implante no corpo aqui, acabou pegando o nervo, fez terceiro molar, ficou com parestesia, aí você tem a área aqui de parestesia que nunca é tão pequenininha. E uma dica importante, né? Mapeia essa área, pega uma caneta e vai desenhar aqui, ó, no paciente, a área da parestesia. Vai dando uns pintinhos de tinta. Aí você vai ter a área da parestesia toda marcada. Isso é importante para duas coisas. Primeiro, para você saber certinho onde você vai aplicar o laser. Aí você sabe que é dentro daquela área ali da parestesia. Segundo, você fotografa. Porque na outra consulta, você vai perguntar para o paciente assim, melhorou? E aí ele vai dizer, pois é, não melhorou, não sei o que. Não, cara, você não vai fazer essa pergunta se melhorou ou não. Você vai de novo mapear aqui, vai fazer outra foto, você vai comparar. E aí você vai saber se está melhorando a parestesia dele ou não. Essa dica vale ouro, hein, gente? Essa dica aí não é só para laser terapia. Se o seu paciente está com parestesia, você está fazendo outro tipo de tratamento, está fazendo outro acompanhamento, usou remédio, medicação, vitamina B, seja lá o que for, mandou benzer para ver se a parestesia resolve, faz esse mapeamento. Esse mapeamento é importante ao longo das semanas, ao longo dos meses, para você saber se a parestesia está melhorando. Qual é a outra estrutura que costuma sofrer parestesia por causa dos nossos procedimentos cirúrgicos? Quem já passou por isso? Quem já foi fazer um siso e descolou um pouquinho mais lá atrás, e aí o paciente voltou na semana seguinte para tirar os pontos e disse assim para você, doutor, tem alguma coisa engraçada aqui porque a minha língua ainda está anestesiada. E aí tu dá aquela pensada assim, né? Puxa vida, às vezes até corre assim a gota de suor nas costas, né? Cara, a língua não está anestesiada. Às vezes acontece só de você anestesiar mesmo, porque a agulha dá uma lambidinha ali na bainha do nervo lingual e vai ficar um período de parestesia. É mais difícil você fazer isso, né? Você não vai colocar tinta na língua do paciente. Fazer essa marcação com azul de metileno na língua também não é fácil, porque aí você tem que secar bem a língua, porque o azul de metileno faz uma sujeira, uma lambança, então você tem que estar com a língua bem seca, usar um palitinho de dente e fazer ali os pontinhos, porque se a língua estiver úmida, quando o azul de metileno pegar na saliva, ele faz assim, ó, e aí você não tem um pontinho, você tem uns borrões, e vai te ajudar muito pouco para fazer essa avaliação da parestesia. Mas essa é uma dica muito importante, não só para laser terapia. Aí, se você está fazendo a laser terapia para tratar isso, você tem a área desenhada, volta ali para a regra do centímetro quadrado de antes. Então, 1 centímetro quadrado aqui, anda mais ou menos 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, e faz a dosagem. Qual vai ser a dosagem? Falando nisso, acontece o seguinte, tem alguns aparelhos que você pode programar tudo, né? Se você é ninja na história, gosta da tecnologia, vai fazer habilitação em laser terapia, e aí você talvez queira ter um aparelho mais sofisticado. Então tem aparelhos que você consegue programar quantos joules e a relação de tempo que você vai entregar no tecido ali quando você fizer a aplicação. Acontece que tem outros aparelhos que o funcionamento ele é mais simples. Tem alguns aparelhos que parecem um aparelho de foto para polimerizar resina. E esses aparelhos, normalmente, o único parâmetro que você pode programar nele é o tempo. E aí você tem que olhar o fabricante, ele vai vir junto com o aparelho ali um cartãozinho. Normalmente é um cartãozinho, assim, para ser prático de ser consultado além do manual. E nesse cartãozinho ali tem a dosimetria para cada tipo de lesão. Mas o importante não é você decorar aquela parada ali, você tem que fazer a conta ali, ó. Você vai ver nesse cartaz do fabricante ali, nesse cartãozinho que vem junto do aparelho, em tantos segundos, quantos joules ele está entregando. Essa é a conta. E aí depois você vai fazer as suas determinações. Então, acompanha aqui.
Lá nesse cartão do fabricante do aparelho está dizendo que você tem que aplicar 8 joules para tratar afta. E ali está dizendo que você vai fazer 80 segundos de aplicação. Então você sabe que a cada 10 segundos você está entregando um joule. Mas você fazendo essa conta básica, depois quando você for tratar as lesões, você sabe que a cada X segundos você vai estar entregando 2 joules, 3 joules, enfim, e aí você determina, faz essa conta. Não te esquece que não adianta encharcar o paciente de laser, que aí você não vai ter a resposta biológica. Então tem limite. Mas se você está trabalhando numa área maior, talvez sim você precise fazer essa conta, justamente para dar conta de ter melhor resultado, ou para dar conta ali da área toda. E aí, aqueles aparelhos que são mais sofisticados, aí não tem jeito. Aí você vai ter que aprender a fazer a programação ali de joules e de tempo de exposição. E normalmente, né, eles têm 2 botõezinhos ali, e num botão você muda do tipo de laser, né, se é o infra, se é o vermelho. Se você quer fazer um passo a mais aqui na história, né, um passo a mais é você fazer PDT, que é terapia fotodinâmica. Você vai fazer terapia fotodinâmica, você vai precisar muito mais tempo de exposição. Então, aquele aparelho que você aplicaria talvez 20 segundos numa lesão, você vai passar a aplicar 90 segundos. Mas você vai ter que ver o manual, não tem jeito, né? Veja os parâmetros do seu aparelho para você usar direitinho. E falando nisso, né, como é que é essa história do PDT? É importante você saber um pouco mais a respeito disso também. O PDT é uma forma de você, Photodynamic Therapy, é uma forma de você potencializar o efeito principalmente antimicrobiano do laser. Uma parada difícil de resolver é a úlcera crônica. Se você já tratou uma úlcera crônica, um traumatismo que ficou aquela ferida aberta lá no paciente, e às vezes você não consegue resolver, né? Já teve úlcera crônica que eu operei. Eu tirei toda ela e fiz uma nova sutura ali, porque eu não consegui fechar ela de jeito nenhum. Mas uma das formas de... Não fiz PDT nesse caso, né? Talvez hoje tivesse mais sucesso, não precisasse operar o paciente. Mas uma das formas de você ter mais sucesso é justamente fazendo o PDT para você tirar a infecção secundária. Então, também tem indicações, né, específicas para úlcera crônica, funciona bem. Tem colegas que fazem PDT para tratamento do herpes, inclusive. Eu prefiro não. Eu gosto de usar o laser vermelho de baixa potência para tratamento do herpes. Mas para essas úlceras crônicas, eu tenho assim, uma experiência muito boa em fazer o PDT. E é muito simples, gente. É muito simples. Você utiliza azul de metileno para fazer isso. Lembra da sujeirada que o azul de metileno faz. Então, se você tem no consultório microbrush para aplicar adesivo na dentina para fazer resina, esse é o instrumento que você precisa. Olha só, dica de ouro isso, hein? Senão você vai comprar um vidrinho ali de azul de metileno, cara, aquilo vai sujar teu consultório todo, meu. Então, qual é a barbada para fazer isso com tranquilidade? Dapen, frasquinho do potinho Dapen esterilizado, autoclavado, bonitinho. Bota uma gotinha ali de azul de metileno dentro do Dapen. A lesão que você vai aplicar, tá? Úlcera crônica no lábio, úlcera crônica dentro da boca. Você vai lavar ela com soro fisiológico. Limpa ela, simples, né? Passa gaze úmida ali, limpa a lesão. Vai tirar a célula descamada, vai tirar algum depósito mais grosseiro que está ali em cima. E aí você pega a microbrush e pinta a lesão com azul de metileno. E espera 5 minutos. E aí faz a dosimetria do seu aparelho, que normalmente vai ser aí de 60 a 90 segundos. Tem que ver o que você está tratando. É simples assim. Tá? Só tem cuidado esse então para não fazer uma sujeirada com azul de metileno, uma lambança, né? Se você não cuidar, você vai pintar os dentes do paciente, vai pintar a língua do paciente, vai fazer um carnaval desnecessário. Então a microbrush vai muito bem para isso. Se não, usa um cotonetezinho com um pouquinho. Se não, usa só uma pontinha de gás se você não tem o cotonete nem o microbrush, porque não precisa muito, né? Então aplica ali, deixa passar esses 5 minutinhos e aí você faz a aplicação do laser ali. Vai precisar mais de uma sessão ou não? Depende, né? Gente, foca no diagnóstico, né? Não se esqueça que úlcera crônica às vezes não é úlcera crônica, né? Pode ser um carcinoma.
E não está indicado você fazer laser terapia em tumor maligno, simplesmente porque não vai adiantar nada. Tem até uma discussão se vai estimular ou não o tumor, mas isso não importa. Importa que não resolve, não tem efeito. Tumor maligno tem que ser tratado de outra maneira. E aliás, a respeito disso, também não faz muito sentido, e a gente às vezes vê isso acontecendo, né? Às vezes o pessoal fica tão encantado com laser, acha aquela luz tão sensacional que começa a aplicar ela em tudo que é coisa. Ou seja, com um aparelho você tem várias possibilidades terapêuticas para o seu paciente. Tá? Não quero necessariamente que você saia daqui enlouquecida, né, com o aparelho aplicando em tudo e fazendo todas as técnicas. Mas eu quero que você perceba o quanto isso pode te ajudar no consultório, o quanto isso pode te impulsionar. Tá? Depois que você começa a utilizar isso nos seus pacientes, você começa a ver o quanto isso impacta positivamente nas lesões, nos resultados. As pessoas adoram. As pessoas adoram o que o laser é capaz de proporcionar para elas, principalmente do ponto de vista de conforto, principalmente do ponto de vista de analgesia dessas lesões. Então, pessoal, define o diagnóstico, né? Se você está suspeitando que a lesão é maligna, não perde tempo em fazer laser terapia, porque não é indicação. Se você suspeita que a lesão é maligna, você tem que fazer uma biópsia, e preferentemente uma biópsia parcial para fins de diagnóstico. E fazer biópsia é outro ponto importante, assim como a laser terapia, como a eletrobisturi, que é algo que às vezes a gente não aprende com muitos detalhes na faculdade e a gente tem insegurança de fazer. E é um procedimento simples de ser feito. Grande parte das coisas de estomatologia, de fazer estomatologia no consultório, você vai fazer manejo clínico. Não são todos os casos que são cirúrgicos, pelo contrário, a maioria dos casos eles não são tratados através de cirurgia. E por isso que se você encaminha seus pacientes que têm lesão de boca para um cirurgião bucofacial, você está mais atrapalhando o paciente do que ajudando ele, né? Porque eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu sou cirurgião bucofacial. A gente quer operar tudo. E a maioria das coisas não tem que operar o que tem indicação. Então, você vai ter aquele universo de pacientes lá de atendimento clínico, e esses casos de atendimento clínico, muitas situações o laser vai ser uma excelente ferramenta para te ajudar. Mas tem aquelas situações que elas são sim cirúrgicas, e aí não adianta ficar insistindo com a laser terapia ou aplicar o laser para ver se dá resultado, se melhora. Não dá, cara, isso já está na literatura, né? Você já tem o conhecimento para saber que você não vai tratar a mucocele fazendo aplicação de laser terapia ou essas outras lesões exofíticas de crescimento nodulares. Aí a parada é outra, aí você precisa resolver fazendo biópsia. E, como a gente comentou, né, é simples de ser feito. Às vezes você faz procedimentos bem mais complexos, faz aumento de coroa clínica, instala implante, faz clareamento, faz harmonização. Cara, tudo isso é mais difícil, tanto do que usar o laser, tanto do que fazer biópsia naqueles casos que estão indicados. Então, gente, assim, esse universo todo de atendimento das lesões, assim, que é uma dessas paradas, então, que quando a gente está na graduação, normalmente isso é visto assim meio na corrida, e a gente depois não entende como vai fazer essas aplicações dentro do consultório, e aí você acaba tendo que buscar curso de aperfeiçoamento, curso de habilitação, e gente, e são técnicas que tem que estar dentro daquilo que a gente oferece para o paciente. Herpes é uma doença viral. Você tem 3 momentos bem típicos da manifestação do herpes secundário. O que é o herpes secundário? O paciente já passou pela prima infecção, a gengiva-estomatite herpética. Às vezes essa prima infecção aconteceu na infância, foi subdiagnosticada, o paciente não soube que teve a gengiva-estomatite herpética. Mas sempre é algo muito barulhento, porque é o primeiro contato que o organismo e o sistema imunológico tem com o vírus. Então são múltiplas áreas, múltiplas lesões periorais na gengiva, tem linfadenopatia, tem febre. E isso é mais comum na infância ou no adulto jovem. São os 2 grupos de maior prevalência, mas pode acontecer em qualquer fase da vida. Então aí esse vírus fica latente, fica incubado no gânglio de Gásser,
lá no trigêmeo sob vigilância imunológica. Quando você tem a baixa dessa vigilância imunológica, o vírus faz o caminho inverso pelo nervo trigêmeo. E aí ele vai entrar para dentro do ceratinócito. O que é o ceratinócito? É a célula do epitélio. E essa célula que ele vai entrar dentro está lá na camada basal. Para que o vírus entra lá? Gente, todo vírus faz a mesma coisa. Ele não consegue se duplicar. Ele precisa do aparato de síntese da célula. Então ele entra para dentro da célula para sintetizar novas partículas virais. Quando o vírus do herpes está fazendo esse caminho lá do gânglio de Gássia ao longo do nervo trigêmeo para chegar lá no epitélio, você tem a primeira fase do herpes secundário, que a gente chama de fase prodrômica, a fase que antecipa o aparecimento de uma doença, a famosa coceirinha. Quem tem herpes sabe disso, né? Dá aquela coceirinha ali e vou ter herpes. Esse é o melhor momento para tratar. Por quê que é o melhor momento para tratar? Porque é quando o vírus está chegando. Ele vai entrar para dentro da célula, ou ele já entrou para dentro de algumas células, né? Nem tudo é tão organizadinho assim, né? Mas aí que ele vai começar a função de replicação dentro do ceratinócito. Então esse é o melhor momento para você fazer a laser terapia ou para você fazer qualquer forma de tratamento do herpes, na fase prodrômica. Depois que algumas células replicaram tanto vírus que acabaram estourando, você vai para a fase de vesícula, que é a bolinha, ou as bolinhas aquelas. Então aquelas bolhas, aquelas vesículas do herpes, né, a diferença de bolha e vesícula é só o tamanho, é conteúdo líquido dentro. Então naquela fase ali, aquele líquido que está ali dentro, ele está minado de partículas virais. Ainda é um bom momento, essa segunda fase do herpes, para você tratar. Você ainda tem bom resultado terapêutico se você fizer a aplicação do laser nessa fase do herpes, na fase da vesícula. E aí vai passar alguns dias e o paciente vai entrar na terceira fase, que é a fase de crosta. Aí não adianta mais. Por que não adianta mais? Porque você não tem mais a replicação viral acontecendo ali. Você tem uma ferida em fase final de cicatrização por causa da crosta. E aí, gente, não justifica nesse momento, né? Já passou toda a fase da bagunça, de dor, de desconforto. Na fase da crosta você fazer a aplicação de laser terapia. Ali o processo já está se resolvendo. O que vale sempre é você ensinar isso para o paciente, né? Você dizer para o paciente qual é o melhor momento dele te procurar, para que você tenha melhores resultados no tratamento que você vai sugerir para ele. Nesse caso aqui que a gente está conversando, a laser terapia.